Logo cedo em Lisboa, a luz dourada do sol atravessava os telhados de telha vermelha do bairro histórico de Mouraria, entrando no pequeno apartamento onde Isabela Cruz estava prendendo o cabelo e vestindo o uniforme cinza prateado, já um pouco gasto nos ombros. Ela se olhou no espelho, respirou fundo e saiu pela porta, carregando a bolsa com os utensílios de limpeza. De Mouraria pegou 3 ônibus para chegar ao prédio envidraçado da Duarte em Filhos, o maior grupo imobiliário de Portugal localizado no agitado distrito financeiro, próximo à Praça do Comércio. Todas as manhãs, ela entrava pela porta de serviço e pegava o elevador de carga direto para os andares que precisava limpar. Nos últimos 8 meses, Isabela fazia esse trabalho como uma sombra, limpava mesas, passava o aspirador, esvaziava lixeiras. E desaparecia antes que os funcionários do escritório percebessem sua presença. Eles passavam por ela como se fosse parte da parede. Mas hoje foi diferente. Este seria seu último dia. Dentro da bolsa, além do pano de limpeza de sempre, estava a carta de demissão que havia escrito na noite anterior. Ela havia decidido deixar o emprego porque não suportava mais a sensação de ser ignorada e invisível. Ao chegar ao 20º andar, reservado à diretoria, Isabela abriu a porta do escritório do CEO para limpar. Diferente de todos os outros dias, a sala não estava vazia. Miguel Duarte, jovem e poderoso CEO, estava sentado à mesa de Nogueira folheando os projetos. Ele levantou o olhar. O olhar dele parou nela sem indiferença, sem frieza. Um olhar de verdade que fez Isabela hesitar por um instante. "Você é a Isabela, certo?" perguntou Miguel, com voz grave mas clara. Ela se surpreendeu. "Sim, senhor." "Obrigado por manter este escritório sempre impecável. Eu reparei nisso." Essa frase simples em uma manhã que parecia comum fez o coração de Isabela acelerar. Após 8 meses sendo ignorada, era a primeira vez que alguém naquele prédio realmente a via. Isabela ficou parada por alguns segundos, ainda sem entender por que o CEO mais ocupado da empresa lembrava seu nome. Miguel inclinou levemente a cabeça, sinalizando para que ela continuasse o trabalho. Ela se abaixou para recolher papéis descartados ao lado da lixeira, mas ainda ouviu a voz dele grave e com um leve toque de curiosidade. "Eu costumo trabalhar até tarde e chegar cedo, mas nunca vi alguém limpar tão rápido e de forma tão organizada como você." Isabela sorriu de leve. "Obrigada, senhor, mas esse é o meu trabalho." Miguel recostou-se na cadeira, mantendo os olhos fixos nela. "Não é a forma como você faz o trabalho. Isso é diferente." O elogio curto soou estranho para Isabela. Nos últimos 8 meses, as únicas frases que ouvia eram: "Limpe melhor ali" ou "Feche a porta quando terminar." Ninguém, especialmente no andar mais alto, havia lhe dado atenção daquela forma. Antes que ela saísse da sala, ouviu Miguel dizer ainda: "Tenha um bom dia, Isabela." Ao entrar no corredor comprido, apertando com força o cabo do esfregão, ela sentiu o coração bater de forma estranha. Aquela simples saudação parecia deixar uma pequena marca em sua mente. Naquela noite, ao chegar no pequeno apartamento em Mouraria, Isabela sentou-se à mesa da cozinha, jantando uma tigela de sopa simples, com a mãe. Dona Helena olhou para a filha, percebendo seu ar pensativo. Aconteceu alguma coisa no trabalho. Isabela balançou levemente a cabeça, mas no fundo sabia que algo havia mudado. No dia seguinte, ela ainda planejava entregar a carta de demissão. Mas a imagem do olhar de Miguel naquela manhã continuava voltando como uma pergunta sem resposta. Na tarde seguinte, Lisboa estava levemente fria. Nuvens cinzentas deslizavam lentamente sobre o rio Tejo. Isabela vestia um velho cardigã e entrou no elevador de serviço, apertando o botão para o 20º andar. Na bolsa, a carta de demissão estava cuidadosamente dobrada ao lado da caneta que usava para escrevê-la, como um adeus oficial. Quando bateu à porta do escritório do CEO, Miguel estava falando ao telefone em inglês, com uma voz firme e autoritária.
Ao vê-la, ele fez sinal para esperar. "O que houve, Isabela?" perguntou ele após desligar. Ela entregou a carta. "Eu gostaria de pedir demissão." Miguel ergueu as sobrancelhas. "Motivo?" Isabela respirou fundo, tentando manter a voz estável. "Não quero continuar num trabalho em que todos me veem como se eu não existisse. Aqui sou apenas uma sombra, e eu quero voltar a estudar, fazer algo que tenha mais significado." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, apoiando os cotovelos na mesa, com um olhar sério, mas sem frieza. "Então deixe-me lhe dar um motivo para ficar. Quero que você seja minha assistente pessoal. Salário 5 vezes maior do que recebe hoje. Eu pago todas as suas mensalidades se quiser voltar à universidade. E ninguém mais ousará tratá-la como invisível." Isabela arregalou os olhos. "Porque eu, Miguel?" Sorriu de leve. "Porque observei você por tempo suficiente para saber que faz o seu trabalho não por elogios ou recompensas, mas porque é o certo. E neste mundo pessoas assim são raras." Ela ficou parada em silêncio. Naquele instante, a carta de demissão parecia subitamente leve demais, e o futuro pesado demais à sua frente. "Eu preciso de um tempo para pensar", disse ela em voz baixa. Miguel assentiu. "No máximo uma semana, mas acredito que vai escolher ficar." A noite em Lisboa estava silenciosa. A luz amarela dos postes refletia nas ruas de paralelepípedo em Mouraria. Isabela estava deitada na pequena cama, ao lado da janela, virando-se de um lado para o outro, olhando para o teto. A proposta de Miguel se repetia na mente como uma música, impossível de desligar. Ela pensou na dívida universitária que havia deixado em aberto 3 anos antes na mãe, Dona Helena, que ainda vendia pastéis de nata todos os dias, na esquina para sustentar as duas. Pensou nas manhãs em que saía de casa, ainda no escuro, e voltava, quando as luzes da rua já estavam acesas. Quase às 3 da manhã, incapaz de aguentar Isabela, se levantou, vestiu um casaco de lã e pegou o telefone. Os dedos tremiam levemente ao discar. Após alguns toques, a voz grave e um pouco rouca de Miguel, sonolenta, soou. "Isabela, aconteceu alguma coisa?" Ela engoliu seco. "Eu posso aceitar ser sua assistente, mas com 3 condições." Miguel acendeu o abajur, a voz agora mais séria. "Estou ouvindo. Primeira, se depois de 6 meses eu sentir que não me adaptei, posso voltar à função anterior, ou sair sem qualquer vínculo. Segunda, preciso de tempo para terminar o curso noturno. Terceira, o senhor deve garantir que sempre me respeitou como pessoa, não apenas como funcionária." Do outro lado da linha, silêncio por alguns segundos. Então Miguel respondeu pausadamente: "Eu concordo, e acrescento uma condição minha: vou protegê-la de qualquer um que tente menosprezá-la, seja na sala de reuniões ou nas páginas de um jornal." Isabela sorriu de leve, sentindo-se mais leve. "Então, eu aceito." Miguel riu baixinho. "Ótimo. Bem-vinda a um novo capítulo, Isabela." Do lado de fora da janela, o sino da igreja de São Domingos tocava anunciando um novo dia. Mas para Isabela, aquilo era o começo de uma vida completamente diferente. 2 semanas depois, a manhã de Lisboa estava repleta de sol. Isabela saiu da estação de metrô Baixa Chiado, vestindo um elegante conjunto bege e um par de sapatos de salto alto novos, o primeiro presente que se deu com o adiantamento do salário da nova funcionária. Ao entrar no prédio envidraçado da Duarte em Filhos pela primeira vez, passou pela porta principal. A recepcionista inclinou a cabeça em cumprimento. Algo que nunca acontecera antes. O elevador a levou diretamente ao 20º andar, onde Miguel a esperava na porta do escritório, com um leve sorriso. "Pontual. Eu gosto disso", disse ele com voz grave. O novo escritório de Isabela era um espaço amplo, todo envidraçado, com vista direta para o rio Tejo cintilante. Sobre a mesa, um laptop moderno, telefone interno,
e um vaso de tulipas brancas impecáveis. Um detalhe que ela sabia ter sido preparado por Miguel. A manhã passou com uma série de tarefas: agendar reuniões, filtrar e-mails, preparar documentos para a assinatura de um projeto no porto. Ela percebeu que aquele trabalho exigia agilidade e organização e nervos de aço. Mas junto com a postura profissional de Miguel e Isabela, também sentiu os olhares dos colegas, alguns curiosos, outros críticos e alguns franzindo o senho, discretamente. Na hora do almoço, Miguel a convidou para um pequeno restaurante perto da Praça Luís de Camões. Enquanto aguardavam o bacalhau grelhado, ele falou diretamente: "Eu sei que eles estão olhando para você, mas deixe que pensem o que quiserem. Sua missão é fazer o melhor trabalho possível. Quando os resultados falarem, todos os boatos vão se calar." Isabela assentiu, esboçando um leve sorriso. No fundo, sabia que aquilo era apenas o começo. Mas era um começo, muito distante do mundo em que havia vivido por 28 anos. Lisboa estava sob uma chuva intensa. As ruas de paralelepípedo brilhavam sob a luz amarela dos postes. No escritório da Duarte e Filhos, às 10 da noite, reinava o silêncio quebrado apenas pelo som das teclas no gabinete do CEO. Isabela, ainda sentada à sua mesa, revisava pela última vez o contrato do projeto na margem do Rio Douro. De repente, a porta do escritório de Miguel se abriu, e a voz dele, grave mas cansada, soou: "Você ainda não foi embora." Ela levantou o olhar e viu-o encostado na porta, a gravata afrouxada e alguns fios de cabelo desalinhados pelo dia tenso. "Quero ter certeza de que este documento não tem nenhum erro antes de enviar", respondeu. Miguel entrou segurando uma xícara de expresso. O olhar dele estava pesado. "Eles querem que eu assine uma cláusula oculta. Um pagamento de propina. Se eu recusar o projeto, vai por água abaixo." Isabela permaneceu em silêncio por alguns segundos e então falou devagar: "Se você assinar, vai perder a si mesmo. Não deixe que eles o transformem em alguém que você não quer ser." A frase fez Miguel parar. Ele a olhou por muito tempo, como se estivesse diante de um raro espelho que refletia quem ele realmente era. Sem pensar, ele se aproximou e segurou a mão dela. O silêncio tomou conta da sala, apenas a chuva batendo no vidro preenchia o ar. "Isabela", disse ele baixinho. Naquele instante, a distância entre chefe e funcionária desapareceu. Ele se inclinou e seus lábios se encontraram. Um beijo lento, porém seguro, como se atravessasse todas as barreiras erguidas até então. Ao se afastarem, Isabela respirou fundo, o coração acelerado. "Nós acabamos de quebrar uma regra." Miguel a fitou nos olhos. "Algumas regras valem a pena ser quebradas." Na manhã seguinte, Lisboa estava ensolarada, mas o clima dentro da Duarte e Filhos estava pesado. Assim que Isabela colocou a bolsa sobre a mesa, as portas do elevador se abriram e de lá saiu Patrícia Duarte, ex-esposa de Miguel. Patrícia era conhecida na alta sociedade, lisboeta, elegante e rica, e afiada, nas palavras, sem medo de ferir quem estivesse em seu caminho. Ela caminhou diretamente até a mesa de Isabela com um sorriso de canto. "Então esta é a nova musa do Miguel, de funcionária da limpeza. A assistente... Bem rápido, hein?" O escritório inteiro ficou em silêncio. Isabela fechou as mãos tentando manter a calma. "O meu trabalho não tem nada a ver com a senhora." Patrícia soltou uma risada sarcástica. "Ah, tem tudo a ver quando você tenta entrar na vida de um Duarte." Antes que Isabela pudesse responder, Miguel apareceu, a voz firme. "Patrícia, este não é o lugar para esse tipo de comentário. Se quiser conversar, marque comigo fora daqui." Mas o olhar desafiador que Patrícia lançou antes de se virar já era suficiente para espalhar rumores pela empresa. Em poucas horas, os corredores estavam cheios de cochichos. Ouvi dizer que eles estão namorando. Deve ser por isso que ela subiu tão rápido de cargo.
Na hora do almoço, a chefe de RH procurou Isabela discretamente. Não me meto na sua vida pessoal, mas acho melhor manter esse relacionamento em sigilo, pelo bem de vocês dois. Naquela tarde, Isabela chamou Miguel para uma pequena sala de reuniões. Precisamos parar. Não quero que a sua carreira seja destruída por causa de boatos. Miguel segurou a mão dela, o olhar firme. Isabela, você é a coisa mais importante para mim. Ninguém, nem mesmo a Patrícia, vai mudar isso. O que ele não sabia é que uma tempestade ainda maior estava prestes a chegar. Uma semana depois, Miguel convidou Isabela para um evento beneficente no Palácio de Queluz, onde a elite portuguesa se reunia. Lustres de cristal brilhavam. O som do violino preenchia o grande salão, e os convidados eram empresários políticos e até membros da realeza europeia. Isabela entrou usando um vestido de gala azul marinho, que Miguel havia encomendado especialmente para um estilista do Porto. Mas assim que apareceu ao lado dele, sentiu dezenas de olhares recaem sobre si, alguns curiosos, outros de desprezo velado. Enquanto Miguel conversava com o ministro da Economia, Isabela ouviu duas senhoras cochichando atrás dela. É ela a assistente de mouraria. Dizem que já foi faxineira. Meu Deus! Miguel realmente tem um gosto peculiar. Essas palavras foram como facas frias cravando em seu peito. Ela sorriu de forma contida, bebeu um gole de champanhe, mas a mão tremia levemente. Naquela noite no carro a caminho de casa, Isabela permaneceu em silêncio. Miguel percebeu. O que você está pensando? Ela olhou pela janela, a voz embargada. Eu te amo, Miguel, mas não pertenço ao seu mundo. Não quero ser o motivo pelo qual você perca o respeito deles. Miguel virou-se segurando a mão dela. Eu não me importo com o que eles pensam. A única coisa que importa para mim é você. Mas neste momento o telefone de Miguel tocou. Era Rui Duarte, seu irmão, com a voz tensa. Miguel, o conselho quer uma reunião urgente. O assunto sobre você e a Isabela chegou a todos os acionistas. Miguel lançou um olhar firme para Isabela. Então é hora de enfrentar isso. Na manhã seguinte, a sala de reuniões do 21º andar da Duarte e Filhos estava cheia de luz, mas o ar era pesado de tensão. 12 acionistas sentavam-se em uma longa mesa e na ponta estava Rui Duarte, o olhar frio, como quem se preparava para uma batalha. Miguel entrou com Isabela logo atrás. Sussurros se espalharam imediatamente. Um dos acionistas mais velhos bateu levemente a mão na mesa. Estamos aqui para discutir o fato de o CEO da empresa estar envolvido romanticamente com uma ex-funcionária da limpeza. Isso prejudica seriamente a imagem e o valor das ações. Isabela respirou fundo, disposta a ficar calada. Mas ao ver Miguel sendo pressionado, levantou-se. Meu nome é Isabela Cruz. Sim, já fui funcionária da limpeza. Mas nunca tive vergonha disso. A minha origem não define o meu valor, e muito menos afeta a minha competência atual. Alguns acionistas riram com ironia. Isabela olhou diretamente para eles. Se a minha presença aqui ameaça a estabilidade desta empresa, eu sairei. Mas não vou abandonar o homem que amo. Miguel se levantou de repente. Se ela sair, eu também renuncio. Esta empresa precisa de líderes que defendem o que é certo, não que se curvem a preconceitos. A sala mergulhou em silêncio. Então Helena Costa, a única acionista mulher, falou. Há uma solução. Criamos o Fundo Isabela Cruz, um programa de capacitação profissional para trabalhadores de baixa renda, dirigido por ela. Isso preserva a imagem da empresa e transforma a história em inspiração. Nesse momento, a porta se abriu. Patrícia entrou com voz tranquila. Vim dizer que estava errada. Isabela não apenas é digna do Miguel, mas também de representar algo maior. Descobri que ela é respeitada por todos os funcionários antigos e atuais. Essas palavras foram o ponto final de qualquer discussão.
Rui olhou ao redor e, relutante, assentiu. Está decidido. O Fundo Isabela Cruz será criado. Miguel virou-se para Isabela e segurou firmemente a mão dela. Ele não precisou dizer nada, pois o olhar já dizia tudo. Lisboa, uma manhã de primavera. Um grande palco havia sido montado à beira do rio Tejo, com a ponte 25 de abril, vermelha, atravessando o céu azul ao fundo. As bandeiras do Fundo Isabela Cruz tremulavam ao vento leve diante de centenas de convidados, empresários, estudantes e pessoas que haviam participado do programa de capacitação profissional. Isabela subiu ao palco, vestindo um vestido branco impecável, com um sorriso radiante. Nos últimos 2 anos, o fundo havia aberto 3 centros de treinamento em todo Portugal, ajudando centenas de pessoas de bairros pobres a conseguirem empregos estáveis, e muitos até abriram seus próprios negócios. Ela olhou para a primeira fila, onde Miguel estava sentado. Ele usava um terno azul marinho, o olhar cheio de orgulho. Ao lado dele, sua mãe, Dona Helena, agora mais saudável e responsável por um projeto de ensino de confeitaria para mulheres solteiras. Isabela pegou o microfone e sua voz soou clara. Há 2 anos, eu era apenas uma funcionária da limpeza, entrando pela porta dos fundos invisível como uma sombra. Hoje, estou aqui não por sorte, mas porque alguém acreditou em mim e porque eu acreditei em mim mesma. A origem não define o futuro. O amor, a bondade e a fé são as forças que mudam o destino. A plateia se levantou aplaudindo. Miguel subiu ao palco e lhe entregou uma pequena caixa de veludo vermelho. Ao abrir havia um anel de diamante reluzente. Ele se ajoelhou em meio aos gritos de alegria. Isabela Cruz, quer se casar comigo? Ela sorriu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim. Fogos de artifício explodem no céu azul de Lisboa, refletindo nas águas do rio. Naquele instante, Isabela sabia que sua jornada, de mulher invisível a diretora de um fundo do pequeno quarto em Mouraria, ao coração de Miguel, era a prova viva de que o amor verdadeiro pode ultrapassar todas as fronteiras.